E aí a Bíblia diz: conhecei e prossegui em conhecer quem? O Senhor, a Deus. Todos os dias, conhecei e prossegui em conhecer. Cada dia que você conhece, fica mais fácil. Quem aqui é casado há muito tempo, você chega em casa, olhou para sua mulher, você já sabe. Tá bom, tá ruim, tá chateado, tá com dor de cabeça, o menino fizeram bagunça, gastou demais, vai vencer o cartão. Porque à medida que a intimidade vai aumentando, você nem precisa falar mais. Vamos pegar esse texto e vamos olhar primeiro a misericórdia de Deus na conotação para que sejamos salvos. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos, a causa de não sermos destruídos, está totalmente relacionada à misericórdia de Deus. Porque sem a misericórdia de Deus, nossa destruição, nossa ida para o inferno, seria, na verdade, a única opção por quem somos. Por melhor que sejamos, por mais que tenhamos ou que encontremos em nós inúmeras virtudes, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, no que diz respeito à misericórdia de Deus, o texto diz 3 coisas nos 2 versículos que lemos. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim e ela se renova a cada manhã. Então ela é forte o suficiente para consumir aquilo que nos consumiria. Ela não tem fim, ou seja, você vai morrer e a misericórdia do Senhor vai continuar, certo? Então ela não tem fim, pelo menos para nós. E ela também se renova, ela não se repete, ela se renova. É como se ela tomasse a intensidade de acordo com a necessidade que temos para aquele dia cujo qual nós estamos vivos. Lucas, no capítulo 1, no verso 50, diz também algo que corrobora com isso. A sua misericórdia é de geração em geração. Obviamente, ela foi sobre os nossos avós, ela foi sobre os nossos pais, ela está sendo sobre nós, ela será sobre os nossos filhos, ela será sobre os nossos netos, até tudo isso findar. Por quê? Porque se a misericórdia de Deus se ausentar, nós somos consumidos. A causa de não sermos consumidos, destruídos, é a misericórdia de Deus. E um Deus tão misericordioso deveria nos ensinar uma coisa. Mateus 9,13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Escute só. Olhe bem o que diz esse texto. Jesus está dizendo a esse texto para um grupo de pessoas que estavam indignadas porque Jesus estava comendo na casa do Levi, o discípulo que depois receberia o nome de Mateus. Jesus está dizendo: olha, eu acho melhor vocês voltarem para casa e aprender o que quer dizer misericórdia, é o que eu quero. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vão para casa e descubra que se eu pensasse o que você pensa sobre os outros a respeito de você, você seria consumido.
Se vocês acham que eu não deveria estar na casa do Levi, eu quero dizer uma coisa a vocês: Deus não deveria estar na sua casa, na sua vida, para te salvar. Jesus está dizendo: vocês gostam muito de receber a misericórdia de Deus para ser salvo, mas quando chega na hora de replicar isso e desejar que o outro, que não é muito o seu afeto, que não é muito do seu agrado, certo? Também vai ser salvo, isso lhe incomoda. Então nós vimos aqui que no quesito misericórdia, ela se renova a cada manhã, ela não se repete, ela não tem fim, ela é a causa de não sermos consumidos, e ela também é algo que precisa ser aprendido com Deus. Você recebe? Então replica. Só que essa misericórdia, meus irmãos, que nós precisamos todos os dias, que se renova toda manhã, que não tem fim e que precisa ser replicada, é só um modelo de misericórdia. É a misericórdia que diz respeito à nossa salvação. Ela é a única? Não. Tem uma outra misericórdia, que essa misericórdia nós não deveríamos precisar dela com a mesma intensidade que a primeira que eu citei. A próxima misericórdia, ela não é a causa de nós, não sermos consumidos pelo pecado cujo qual está sobre nós. Ela é a misericórdia que nós vamos ter que acionar todas as vezes que fazemos uma besteira. Todas as vezes que fazemos algo errado, nós vamos precisar da misericórdia de alguém, que pode ser revelada na paciência, na tolerância, que pode ser revelada na ajuda, no acolhimento. Mas aí eu pergunto a você: essa misericórdia é a causa de não sermos consumidos? Não. Essa misericórdia não tem fim? Não. Essa misericórdia se renova a cada manhã? Não. Essa é a misericórdia que nós não deveríamos precisar dela. Ela existe, mas não deveria ser acionada, porque ela precisa ser acionada todas as vezes que fazemos algo que não deveria. Será que eu precisaria da misericórdia para manter meu casamento? Sim ou não? Me ajuda aí, prega comigo, arrisca e chuta. Deveríamos precisar da misericórdia, ou vamos precisar dela para manter nosso casamento? Sim ou não? Sim. Mas devemos precisar dela todo dia, toda semana, toda hora, todo mês? Não. Para criar seus filhos aos pés do Senhor, para ensiná-los no caminho certo, você vai precisar da misericórdia do Senhor? Sim ou não? Todos os dias? Não. Todas as horas? Não. Em todas as situações? Não. Essa é uma misericórdia que nós não devemos precisar todo dia. Não deveríamos. Quem precisa dela todo dia vai viver o divórcio ou um casamento desgraçado. Quem precisa dessa misericórdia todo dia para criar seus filhos vai ter filhos desobedientes, rebeldes e distantes. Quem precisa da misericórdia de Deus todos os dias para ganhar dinheiro está perdido. Você precisa da misericórdia de Deus para ganhar dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Claro. Mas todo dia? Toda hora?
em todas as situações? Não. Você precisa da misericórdia de Deus para escolher suas amizades? Sim ou não? Mas para todas elas? Não. A misericórdia, eu estou cansado de ver gente que para tudo precisa da misericórdia de Deus. Precisa da misericórdia do cônjuge, porque só faz besteira com o cônjuge. Precisa da misericórdia dos pais, da misericórdia dos amigos, da misericórdia do governo, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia. Pelo amor de Deus. Você presta atenção no que pastor, o que o senhor está dizendo? Que eu traí minha mulher e que agora não tem misericórdia? Tem. Se ela quiser te dar misericórdia. E se ela não quiser, não vai ter misericórdia. Ah, pastor, então ela vai para o inferno. Não sei. Entendeu? Porque você acabou de colocar ela no inferno porque ela não te deu misericórdia. Você não deu misericórdia para ela. Discute isso lá com o chifrudo. Isso é um assunto muito sério, porque a misericórdia de Deus, para pagar os nossos pecados e as nossas transgressões, a Bíblia garante, ela se renova a cada manhã, ela não tem fim, ela é de geração em geração, e ela é a causa de não sermos consumidos. Mas para procurar uma igreja para congregar, você precisa da misericórdia de Deus? Não, você precisa observar a liderança, observar o pastor, observar a estrutura, observar tudo, e aí você vai para lá. Para arrumar uma amizade legal, sincera, decente, você precisa da misericórdia de Deus? Não, você precisa de critério, de valor, de princípio, de tudo, para você escolher um amigo, para você educar seu filho. Estou cansado de ver filho que é uma bênção longe dos pais. Tira um menino de perto da mãe e do pai. O menino não faz bagunça, o menino senta, o menino não corre, o menino não grita, o menino não faz malcriação. Botou os pais perto. Parece que o inimigo vem junto com os pais. Você consegue entender isso? A misericórdia de Deus, para não sermos consumidos, é para ser usada quando? Quando? Todos os dias. Porque sem ela nós seremos, mas a misericórdia de Deus, que entra em cena para nos defender, muitas vezes, ou na maioria, de problemas criados por nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? A quantidade de misericórdia para resolver essas coisas que você precisa? Se você precisa dessa misericórdia na mesma intensidade da primeira, eu quero te dar um aviso, como pastor: mude, tome uma outra postura, para que você aprenda a lidar com as decisões dessa vida com mais sabedoria. Preste atenção. Se você é cristão, vive em Cristo Jesus, essa primeira misericórdia para você não ser consumido está garantida, sim ou não? Se você morrer, você vai para a glória com Cristo Jesus, amém? Agora, essa misericórdia não te garante uma vida satisfatória, prazerosa nessa terra. Quanto menos você usar a misericórdia para viver aqui, melhor será sua vida em todas as instâncias, quer com negócios, quer com seus filhos, quer com seu cônjuge, quer com suas amizades, quer com seus relacionamentos interpessoais. Então, pastor, como é que eu faço para minimizar a minha necessidade de ter esse segundo modelo de misericórdia?
O primeiro não tem jeito. O primeiro, por mais certinho que você seja, certo? Por mais ajustado que você seja, por melhor marido que você seja, por melhor filho, por melhor pai, você é um cidadão de bem, paga todos os seus impostos, você não trai a sua esposa, você é o funcionário exemplar da companhia, você é o melhor crente da igreja. Pois é, nada disso te dá direito a vencer, a consumir aquilo que te consome ou que pode te consumir no quesito pecado. A única coisa que pode fazer isso é a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Você vive uma vida certinha com Cristo? Legal. Você vive uma vida bagunçada com Cristo? Tá certo. Qual é a diferença entre você e você? É que a sua vida legal, que você vive com Cristo, coloca você num estilo de vida ajustado e agradável. O outro pode até ter coisas que você não tem, mas pela vida desajustada que vive, sempre lhe parece que está faltando alguma coisa. Mas se os dois estão na igreja e são capazes de morrer numa velocidade, certo, que seja suficiente para se acionar a misericórdia, os dois são salvos. O problema de quem não traz uma vida lutando o tempo inteiro para ser ajustada é morrer de morte súbita. Esse indivíduo pode não ter tempo de acionar essa misericórdia, e por não ter buscado viver uma vida íntegra, eu não posso dar a ele uma sentença, mas eu posso dizer que corre o risco desse indivíduo acabar ter se perdido. Então, como é que eu posso? Pastor, como é que eu posso evitar de usar essa tal de misericórdia aí para corrigir as minhas coisas? Eu vou rapidamente conversar com vocês sobre Provérbios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Vou ler ele todo e depois eu volto. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz, como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Volta no verso 1. Filho meu, vamos começar daqui. Filho meu. Vamos lá. Se eu perguntasse a você quem é seu pai, provavelmente você diria o nome próprio dele. Se eu perguntasse a você, ele está vivo ou morto? Seu pai é vivo, Geraldo? Não. Seu pai é vivo, Osias? Sim. Geraldo tem um pai morto, Osias tem um pai vivo. É obviamente que nós estamos falando de uma paternidade terrena, mas o texto não está falando de um pai biológico. O texto está dando ao ouvinte a informação de que ele é filho. Então, no que diz a Deus, seu pai está vivo e seu pai está vivo. Os dois têm pai vivo, porque Deus está vivo e no trono de sua glória. Então é muito importante que você entenda que a informação primeiro quer dizer quem é meu pai. Isso parece simples, mas não é não. Talvez eu não tenha muito tempo para explicar isso hoje. Mas se eu perguntasse a você, ou se você me perguntasse, vamos lá fazer o contrário. Vamos dizer que você falasse assim comigo: e aí, pastor, tudo bem?
tudo bem. Quem é seu pai? Eu falasse para você assim: meu pai é Deus. O que iria parecer a você essa frase? Tenta imaginar agora. Iniciamos uma conversa, aliás, nos conhecemos pouco, e você vira para alguém e diz assim: pô, quem é seu pai? E aí a pessoa diz para você: ei, cara, meu pai é Deus, o Todo-Poderoso. Meu pai é Deus. O que você pensaria a respeito dessa pessoa? Pare e pense. Tente aí. O que será que esse cara está querendo dizer? Meu pai é Deus. Deus é pai de todo? Sim ou não? Não. Deus não é pai de todo mundo. Porque está assim de gente que não se sente filho. Está assim de gente que não se comporta como filho. Uma das coisas que faz com que um filho seja reconhecido é a similaridade que ele tem com o pai. Então Deus está dizendo: filho meu, nunca esqueça quem é seu pai. Você está com dinheiro? Seu pai é Deus. Você está sem dinheiro? Teu pai é Deus. Você está doente? Teu pai é Deus. Você está são? Teu pai é Deus. Você está cheio de gente do seu lado? Teu pai é Deus. Você não tem ninguém, acaba o culto, você vai embora sozinho, ele ainda é seu pai. Quando você reconhece quem é seu pai, seja franco, parece que você ficou meio soberbo. Está falando que seu pai é Deus? Por quê? Não, estou falando porque eu me sinto filho dele. E eu me sinto filho dele em qualquer situação. Você acha que isso é simples, né? Vamos lá. João está no Jordão, Jesus vem ao batismo. Quando Jesus é batizado, uma voz fala com quem? Duas pessoas precisam ouvir isso claramente. O indivíduo que está preparando o caminho, esse alguém quem era? João Batista. E o outro que precisava ouvir isso? Quem? Jesus. Jesus não está num corpo humano? Sim ou não? Então ele vai enfrentar dificuldades humanas? Sim ou não? Então Deus, para o Jesus homem, diz o quê? Você é meu filho amado, em quem eu tenho? Precisava falar isso para Jesus? Provavelmente não. Mas precisava deixar isso como um exemplo para mim e para você, para quando você estiver passando uma dificuldade, quando você se sentir sozinha, quando a situação ficar feia, quando tudo parece estar errado, quando ninguém está do teu lado, quando a enfermidade chegou, certo? Quando a calamidade bateu a sua porta, você tem Deus como pai. Você quer ver como é que isso é complicado? Jesus termina o batismo e vai para onde? Para o deserto, para ser a tentação se inicia com a frase: se tu és. Bom, vamos voltar à frase anterior. Este é meu filho amado, em quem eu tenho ponto. Afirmando. O diabo faz o quê? Troca a afirmação por uma interrogação, a certeza pela dúvida. Se tu és o, como se eu sou? Porque se o diabo convencer você, como tentou convencer Jesus, de que você não é filho, de que Deus não é seu pai, você vai estar em sérios problemas. Então ele está dizendo: filho meu, se aceitarem as minhas palavras. Estranho, né? Quem está dizendo isso é Deus, sim ou não? Sim ou não? Isso. Nós estamos trazendo essa conotação.
se aceitar as minhas palavras. Se aceitar. Ou seja, você tem a possibilidade de recusar. Se você aceitar as minhas palavras, tá certo? Nem tudo aquilo que os nossos pais, nem tudo aquilo que as pessoas com muito mais experiência nos diz, que se nós evitarmos, vamos evitar uma série de problemas, vamos evitar uma série de transtornos. Nós nem sempre estamos dispostos a aceitar. Deus poderia nos obrigar, mas não é assim que funciona. Ele diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos. Olha só, a palavra você aceita, os mandamentos você esconde. Os mandamentos, as minhas palavras e meus mandamentos, primeira pessoa. Deus está dizendo: se você, certo, aceitar as minhas palavras e esconder os meus mandamentos. Você só usa essa expressão esconder normalmente sobre duas situações. Você só esconde normalmente duas coisas. Para você esconder algo, uma, ele é muito valioso; duas, ele é muito vergonhoso. Para você esconder alguma coisa, ou é muito dinheiro, ou é algo de muito valor, ou é algo de muita responsabilidade, que tem valor para você, é uma foto, é um objeto, é alguma coisa que ela é valiosíssima. Então ela não fica no alcance das crianças, ela não fica para qualquer pessoa ver, ela não fica em qualquer lugar, é numa gaveta, é por trás de alguma coisa, é dentro de uma bolsa, dentro de uma sacola, é dentro de um cofre, é num banco, é assim. Ou então ela é escondida por uma senha do celular, por uma caixa, certo, onde as pessoas não podem acessar. Nós só escondemos coisas se elas são muito valiosas ou muito vergonhosas. Deus está dizendo: esconde os meus mandamentos, porque se você esconder meus mandamentos, eles viram seus, eles têm para você valor. E se meus mandamentos tiver para você, e aí é mandamento mesmo, pega lá os 10 e manda bala neles, entendeu? Amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a ti mesmo, honra o teu pai e a tua mãe, não cobice nada do próximo, não mate, não roube. É isso aí mesmo. E isso eu faço o quê? Aceito? Não. Isso eu escondo. Por quê? Porque me traz vergonha? Muito pelo contrário, eu escondo porque é valioso. E por que eu tenho que esconder? Porque tudo aquilo que eu escondo, eu não quero que ninguém roube. Então eu não quero nenhuma conversinha de um professor de filosofia numa universidade. Eu não quero nenhum desenhozinho, nenhuma novelinha. Eu não quero nenhum teólogozinho, certo, que sabe muito menos do que pensa saber, sendo capaz de roubar o mandamento do Senhor do meu coração, da minha vida. Se aceitar e se esconder contigo os meus mandamentos, vamos lá, porque é muito conteúdo, eu sou só no 1. Para fazeres atento a sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Olhe bem, vamos lá. Então, para que eu vou reconhecer que eu sou filho?
Então eu sei quem é que está falando comigo, meu Pai. Você quer olhar para Jesus e dizer: qual pai que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Um pão lhe dará uma? Então Jesus, Deus está dizendo, o Pai está dizendo aos filhos: olha só, se você aceitar minhas palavras, o que não é fácil de aceitar, não é fácil aceitar não, porque muitas coisas que o Pai fala, nós não estamos a fim de obedecer, nós não estamos a fim de aceitar. Parece que são limites, certo? Que não vão trazer nenhum prejuízo para nós. Foi assim desde o início. Se esconder um mandamento no coração, para fazer atento. Para que eu faço isso? Para me fazer atento. Atento. Simples como a serpente, ou simples como as pombas. Não, vamos lá. Me ajude aí, que até eu me perdi. Prudente como a serpente, e simples ou sem maldade como as. Você nunca na vida vai pegar uma cobra distraída. Nunca você vai pegar. Atenção, atento, atento, atento. A gente mora no Rio de Janeiro, a gente sabe mais ou menos o que é isso. Sempre alerta. Então, na verdade, sempre alerta, o tempo inteiro. Ele diz, para que você se faça atento, o teu ouvido para quem? A sabedoria, Inclinado o teu ouvido e o teu coração ao entender. Vai para o 3, para a gente adiantar. E agora, você ora por quê? Olha só. Qual é a pauta da sua oração? Olha o que ele está dizendo, que o indivíduo que vai precisar pouco da misericórdia de Deus para a vida nessa terra, certo? Olha o que ele tem que fazer. Ele tem que aceitar, esconder os mandamentos, estar atento à sabedoria e o entendimento, e suas orações não é para carro, não é para casa, não, é para entendimento. Em algumas traduções, conhecimento e inteligência. Vamos lá. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade que vocês, lógico que eu estou trazendo de uma forma bem simples. Inteligência é a capacidade que uma pessoa tem de aprender. Se você ensina uma pessoa e ela pega o ensino com rapidez, ela é uma pessoa inteligente. Se ela tem conhecimento de muitas coisas, ela é considerada uma pessoa culta. O que é cultura? Cultura é a quantidade de informação que uma pessoa tem. Note que a Bíblia está dizendo, olhe só, eu vou precisar de reconhecer que sou filho, de aceitar as palavras, de esconder os mandamentos e de estar atento à sabedoria. E sabe o que é interessante? Tem um ditado que diz que a sabedoria está onde? Nas praças. Sabe onde está a sabedoria? Nos 54 anos de casado. Quem vive perto deles, provavelmente deveria se sentir muito habilitado a se casar para ter um casamento longo. Bom, mas a minha área não é essa, não é casamento, eu sou solteiro, eu estou em busca de formação. Então tá bom. A sabedoria está exposta. Porque enquanto inteligência é a capacidade de aprender, cultura é a quantidade de informação que eu tenho, sabedoria é como eu utilizo toda essa cultura que adquiri com inteligência para tornar a minha vida mais agradável. Por isso que o sábio tem uma boa vida e o tolo tem uma vida ruim. Por isso que o sábio sabe que não leva nada daqui e o tolo pensa que quanto mais tiver aqui, mais importante que os outros ele é. E sabe onde está isso?
na oração. Se você clamar para ter entendimento, por inteligência, você clamar a sua voz. Eu não quero clamar a voz por inteligência, eu não quero clamar a voz por conhecimento, eu não quero parar para ouvir os mais velhos, eu não quero parar para olhar e ver, certo, o que os outros, não. Eu não quero ler um livro de um cara experiente. O cara levou 50 anos para escrever um livro, e você pode pegar a experiência que o cara levou 50 anos e pegar tudo em uma semana, e as pessoas não leem nada. Pare e pense. E o clamor, não estou dizendo que nós não temos que acionar o Senhor, não, para a misericórdia dele vir corrigir, porque de vez em quando a gente faz besteira. Mas tem gente que vive de misericórdia e de misericórdia. Ela pega essa primeira misericórdia que se renova a cada manhã, que deveria ser usada para a salvação, e coloca para as burrices, para as besteiras, para as escolhas erradas que fazem. Então todos os dias, o que a vida dela precisa? De uma borracha no final do dia, para apagar tudo que ela fez de errado durante o dia. Sabe o que vai ter escrito a respeito dela? Nada, porque o que se escreveu de manhã, Deus tem que apagar de tarde. É assim que funciona. Então ele está dizendo: se você clamardes por entendimento e por inteligência, alçar a sua voz, verso 4, aí, como a prata a buscares, e como tesouros escondidos a procurardes. Como é que você procura um tesouro escondido? Ô gente, ó, tinha um tesouro lá na subida da serra. Vão! É assim que você procura? Como é que você faz? Aí, gente, valeu, tô indo. Vai não, tá cedo, não, tem que ir. Vai fazer o quê? Vou fazer um bolinho ali que eu vou. Mas eu volto. Sim ou não? Se o que está escondido é um tesouro, você vai sair falando que lá tem tesouro? Não. Mas pastor, isso não é egoísmo. Fica tranquilo, porque lá tem tesouro para todo mundo. Você só tem que achar o lugar que ele está. Entendeu? Você não pode pegar meu tesouro, eu não posso pegar o seu. Você é que pode não ir buscar e ter uma vida medíocre, uma vida dolorosa, certo? Ele está dizendo: como a prata a buscares, certo? E como tesouros escondidos a procurardes. O último versículo. Então você vai entender o quê? O que você vai entender? O temor do e acharás. Deixa eu falar uma coisa para você. O cara que encontra aquilo ali, ele vai bem em todas as áreas da sua vida. O que ele está dizendo é só voltar. Volta o texto para mim, por favor, que eu estou terminando. Ainda tem 20 minutos. Volta no verso 1 para me fazer um. Diga assim: eu sou filho. Nem sempre gosto das palavras de Deus. Fala. Verdade, não é? Às vezes você está olhando no WhatsApp assim, ó. Alguém fez uma fofoca. Dá uma vontade de dar um. Só assim uma incrementada. E aí Deus fala: você não é fofoqueiro. Você fala: sou sim, sou que eu não sabe. Sou. Certo? Bom, eu sou filho. Nem sempre aceito. E não precisa aceitar também, não. Pelo menos aceitar na conotação. Vamos lá para Jesus. Jesus disse que um pai tinha 2 filhos. Aí chamou o primeiro filho e falou: meu filho, olha, lá nós estamos colhendo as coisas lá na nossa terra. Faz o seguinte, dá um pulinho lá e ajuda o pessoal que está colhendo, tá bom? O que o filho falou?
O que o filho falou? Vou, tô dentro, já tô indo. Ele foi. O pai chamou o outro e falou: meu filho, ó, os trabalhadores estão trabalhando lá, faz o seguinte, dá um pulinho lá e ajuda os outros. O que ele falou? Não vou. Mas ele, qual dos dois aceitou? Então, você não é obrigado a dizer que aceita. Você só tem que aceitar. Não quero obedecer. Tá bom, eu vou. Mas eu não quero. Entende? Entendeu? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Não me olha com essa cara. Você sabe muito bem quando acontecem as coisas, certo? Que você não quer, porque aceitar não é sempre Mas por que você acaba fazendo? Porque os mandamentos deles estão onde? Escondido. Onde? Aqui, ó. Eu não é? Dá vontade de você não obedecer, aí quem vem? Os mandamentos, olha. Aí você começa a colocar: não matarás, honra o teu pai e tua mãe. Note que honrar pai e mãe é tão difícil que tem que ter até promessa. A Bíblia instrui tudo certinho, ó, tá lá, ó, Satanás e a mulher. Olha o que a Bíblia diz: resistir o diabo e fugir da mulher. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pensa num bicho perigoso. Mulher, é ou não é verdade? É mais perigoso que o diabo. As mulheres estão rindo dela mesmo, legal. Foi só para... Você consegue... Eu fui criado no meio de mulheres, sabe? Eu tive a minha criação com algumas tias e algumas primas, e eu vi bastante coisa do universo feminino. E ao longo do tempo eu consegui ver a força, o potencial reprimido nas mulheres, reprimido por um machismo ou por a falta de habilidade que o homem sempre teve até hoje para lidar com o potencial e o crescimento, principalmente de sua esposa. Para o marido, talvez o crescimento que mais o ameaça, mais o amedronta, certo? É o crescimento de sua esposa. Um homem é capaz de potencializar e estimular o crescimento de sua filha. Ele é capaz de estimular o crescimento de uma colega de trabalho. Mas quando chega na hora de estimular o crescimento de sua esposa, ele se sente amedrontado. E eu falo isso de experiência própria, né? Por muitas vezes eu enfrentei e ainda tenho que enfrentar o fantasma do crescimento e da expansão da minha esposa. E isso não é difícil de explicar quando descobrimos que durante muito tempo a mulher foi contida, inicialmente com um silêncio total, posteriormente com o analfabetismo, depois com a dificuldade de vencer e de romper e de ir trabalhar, né, com a revolução industrial que trouxe isso, uma grande conquista. E o homem sempre se sente ameaçado. Por quê? Porque ao longo do tempo os bens materiais e principalmente o dinheiro sempre foi uma arma muito forte que o homem usou para botar a mulher no trilho. Então, se você me obedece, certo, eu compro uma máquina de lavar. Olha só, porque era assim antigamente, certo? Troco a televisão, tá certo? Se me obedecer. Mas aí as mulheres foram à luta. E mulher é igual gordura, ninguém segura, filho.
Não tenta apertar não, que ela vai pular em algum canto, né? Às vezes a senhora tá com um negocinho aqui, aperta aqui, pula aqui, parece até um tumor, ok? Mas ainda há muitas coisas que precisam ser conquistadas, que precisam ser revistas no que diz respeito à expansão da mulher. Talvez o que mais atrase isso hoje seja o feminismo. Paralelamente a isso, temos um assunto que até hoje é extremamente problemático, que foram os abusos que mulheres sofreram, e muitas delas convivem até hoje com esses abusos entalados, não na garganta, mas na memória, por avós, né, ou avós, tios, primos, irmãos, pais. Porque os abusos que doem, que nos faz sofrer mais, são aqueles que foram cometidos por pessoas que deveriam nos proteger. O abuso de um estranho, muitas vezes de um estuprador, de alguém de fora, ele é traumatizante, mas não tão traumatizante com aquele cujo qual você tem que conviver o tempo inteiro, e que às vezes até morreu já sem ter. Eu falo isso porque converso com muitas mulheres, eu preciso tirar esse tempo para falar com vocês isso, porque isso vai ter fim hoje na sua vida, em nome de Jesus. Eu não quero saber o que fizeram com você, não porque isso não tem importância, mas porque tem um aqui que te trouxe, que deseja curar e mudar você para sempre. Amém? É assim que funciona. Então eu tenho que mexer nisso, para que você lembre, porque tudo isso tinha um propósito: impedir de crescer. Ou se você crescesse, se você desenvolvesse, se você resolvesse ser uma vencedora mediante a todo esse caos montado sobre você, que pelo menos você não seja plena, que ainda fique dentro de você uma raiz de amargura, uma tristeza, uma angústia. Então hoje eu não quero criar uma linha de exposição para você, não. Quem aqui sofreu isso? Não quero nada disso, certo? O que eu quero é que você tenha consciência de que ambientes como esse são preparados por Deus para curar você, tá certo? Para curar você. E qual é o grande problema, principalmente do abuso infantil? É porque a criança não consegue assimilar, certo, o prazer que obtém do ato. Entendeu? E por sentir prazer, a criança acaba se sentindo culpada. É como se ela não contasse, porque ela se sente culpada. E não é questão de culpa, é vergonha, é humilhação, e muitas vezes são ameaças. Então, por favor, tire qualquer ambiente de culpa da sua mente, tá certo? Eu vou falar de algumas coisas aqui que não tem muito a ver com o que eu estou abordando agora, mas é importante eu investir esse momento para falar com você que esse é um ambiente de cura, de reconstrução, de reforma. Eu não sei o que você precisa, mas quando você chegar em casa, seu marido vai querer saber de onde você veio. Que mulher é essa? Mandei uma de manhã, voltou outra, certo? Então é isso aí. Então, se você tiver que chorar, sorrir, se tiver alguém de sua confiança que você quiser pedir uma oração durante, certo? Fique à vontade. Mas eu quero começar por Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Você pode fechar seus olhos? Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Traz cura, mexe em feridas, Senhor. Traz à tona coisas que estão no inconsciente, no subconsciente, e que pode estar atrapalhando de forma comportamental as tuas filhas.
Mas essa é uma manhã de libertação, de cura, de transformação. Usa-me, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então a primeira coisa que eu queria que você tirasse de mim é a visão de um homem. Porque senão você já começa a rejeitar o que eu vou falar. Olha lá um homem lá, ó. Isso é igual ao meu pai, igual ao meu marido, não sou igual a ninguém. Eu vim aqui como um homem de Deus. Amém? Então eu estou aqui. Agora preste atenção, porque essa é uma pergunta boa. Mulher virtuosa, quem a achará? Primeiro nós temos uma visão bem interessante. É uma pergunta. E uma pergunta que fala de escassez. Quem achará? Certo? Mulher acha em qualquer canto. Virtuosa tem que procurar. Certo? Então mulher está assim, ó. Certo? Sim, até porque nasce mais mulher do que homem. Certo? E tá, os homens que nascem assim também não está muito firme. São uns homens esquisitos que ele vai para uma festa que concorrer com a senhora. Quem foi mais bem vestido? Sabe? Toma banho, rapaz. Certo? A senhora gasta meia hora para se arrumar, o cara está gastando 40 minutos. Diz que eles são metrosexual. Para mim já virou trena. Não é nem metro mais. Os caras já foram além desse negócio. Mas é importante entendermos que há um ambiente de escassez, certo? Na mulher virtuosa. E o texto diz que ela excede a uma das pedras preciosas mais procurada pelos homens. Porque para pensar, certo? Quem é que estão nas minas à procura das pedras preciosas, dos rubis, dos diamantes? Normalmente, principalmente nesse contexto bíblico, eram os homens. Você não tinha mulheres nessa época fazendo esse tipo de busca. Então quem estão buscando as mulheres são os homens. A escassez delas não vem de hoje, porque na Bíblia, no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, nós temos um texto perguntando quem é que vai achar a tal da mulher virtuosa. E hoje eu peguei só 5 características dela, certo? Então eu preciso só que você diga algumas coisas, repita comigo antes de eu começar aqui na minha listinha. Se você quer ser uma mulher virtuosa, vai ter que vencer o medo. Fala bem alto, vencer o medo. Isso. Eu quero te estimular a dirigir. Quem é mulher aqui ainda não dirige, levante a mão. Pode levantar a mão. Isso. Dirige, mas não tem habilitação. Sabe até, mas tem medo de tirar. Levanta a mão. Isso é um troço simples. A senhora tem que perder o medo. Desde coisa tão simples quanto dirigir. Porque preste atenção, o que é uma pessoa que não dirige no mundo de hoje? É quase uma criança que você tem que carregar. Tem uma série de atividades que a senhora não precisa desse homem que a senhora tem. E se a senhora não tem, melhor ainda, que tem mais tempo para estudar, para dirigir. Quem aqui é solteira, levanta a mão. A dona que está na pista. Isso. Deus te abençoe. As casadas, levante a mão. Solteira, esse grito é de dor. Note que eu não pedi para gritar, falei só para levantar a mão. É ou não? Então, olha aqui. Vamos aqui que eu tenho muita coisa para falar com vocês. Certo? Então você precisa vencer o medo. Palavras negativas, não vai conseguir, você não vai terminar, não dá certo, é muito difícil. Se você quer ser uma mulher virtuosa, vença o medo imposto por boa parte dos homens e também por muitas mulheres que não conseguiram e não querem ver a senhora conseguir também. Você vai estudar? Uma burra velha. Burra é sua mãe, fala com elas. Você está entendendo? Então tem que vencer o medo. E ele vai vir de diversos lugares, não vou abordar isso, certo? Segundo, você tem que impulsionar a sua autoestima. Gostar de você mesmo.
Não existe mulher feia. Isso, existe mulher bagunçada, estranha. Entendeu? Esse dia alguém me perguntou: pastor, que tipo de mulher o senhor gosta? Eu falei: viva. Só não gosta de morta. É assim que funciona. Então você tem que gostar de você, autoestima. Olhar para você mesmo. Não está no peso, tá bom, de vez em quando nós não estamos, certo? Mas o que é que precisa para emagrecer? Satanás me impede. Não, é o doce, a gordura, o sedentarismo, o estresse. Tudo isso ajuda a senhora a engordar, tá certo? Por quê? Porque o sistema sabe que se deixar você com a autoestima ruim, você não está bem em lugar nenhum. Então aprenda a se amar. Entendeu? A gostar. Se alguém fizer qualquer brincadeirinha que te deprecie, na ponta da língua. Eu lembro do cara que saiu com a mulher, foi no shopping, uma mulher legalzinha, rapaz. Chegou lá numa lojinha de lingerie. Ele foi e olhou, e ela estava olhando. Aí ela falou: nossa, amor, que lingerie linda. Ele falou: mas fica bonito no manequim. Você tá meio gordinha, parece uma maquinazinha de lavar. Poxa. Ela ficou quieta, né? Passou um tempo, foram de novo ao shopping. Ela viu um vestido, falou: meu amor, olha que vestido lindo. Ele falou: filho, você tem que perder um pezinho. Você tá gordinha, é igual uma maquinazinha de lavar. Passou um tempo, os dois estão na sala. Ele olhou para ela e falou: meu amor, vamos ligar essa maquinazinha de lavar? Ela falou: meu filho, pouca roupa a gente lava na mão mesmo. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então não deixe que ninguém jogue sua autoestima para baixo. Posso ouvir um amém? Amém? Outra coisa, você vai ter que vencer o preconceito. Porque nós ainda vivemos numa sociedade altamente preconceituosa. Alguém está na frente dirigindo, fez uma barbeiragem. O que seu marido fala? Mulher. Você vai entrar na aeronave, quem é o comandante? Uma mulher. Gente, será que pousa? Não, se você analisar, está na nossa mente. Muitas vezes nós fomos contaminados por essa praga de preconceito. Então você pode, você é capaz. Você está entendendo? Você é linda, pode não ser para os outros, mas tem que ser para você. Se os outros acham ou não acham, que dane-se. Entendeu? Eu estou olhando. Você acha o nível de preconceito que eu enfrento por causa da minha prótese? Você não tem noção. Pastor, e a sua peruca? Pastor, às vezes eu falo com eles, falo: o único problema é que não solta, é tranquilo. Eu só tenho que, na hora do amor, falar para a esposa para não puxar muito forte. Não é possível, você tem que gostar de você. As pessoas não são obrigadas a entender o que você está fazendo. E sabe, as grandes críticas e maiores serão em momentos extraordinários da sua vida, que o mal vai tentar roubar a sua alegria. Então você tem que vencer o preconceito. E por último, aqui, por favor, não queira, mas não queira. Fala para a mulher que está do seu lado, fala assim: não queira nunca virar um homem. Por favor, não faça isso não. Homem não é um negócio legal. Entendeu? E quando lógico que eu não estou falando nada a ver de gênero, estou falando de postura. Conserve a sua feminilidade. Tem nada mais legal que uma mulher feminina, valente, pronta para enfrentar o que deve. Mas feminina. Não queira virar homem não, porque tá ruim. Você vai querer virar homem e depois vai querer virar mulher. De novo.
Mas vamos aqui, uma mulher virtuosa. Primeira coisa que uma mulher virtuosa precisa entender depois de vencer o medo, impulsionar a autoestima, vencer o preconceito e não desejar se transformar num homem são 4 S's e um F. São 5 pontos rapidinho, certo? Vamos começar por esse S aqui. Provérbios 14:1. Toda mulher sábia, a palavra sábia, o acento está no primeiro A. Então é sábia, não é sabiá. Algumas já entenderam. Quem entendeu, explica. Tá certo? A sábia edifica a sua, mas a tola derruba com as próprias. Então a primeira coisa que uma mulher virtuosa precisa ter é sabedoria. Sábia. Bom, o que uma mulher sábia entende? Que a mulher veio dotada de uma capacidade de ver algumas coisas que o homem não vê. Então a senhora já viu, e a besta do seu marido não viu. E se a senhora não for sábia, o que a senhora quer fazer? O cego vê. E vai dar uma confusão desgraçada, porque a senhora vai tentar mostrar para ele, e ele não consegue ver, e ele diz que não é, porque ele não consegue ver, e ele diz que não é porque não consegue ver, e ele diz que não é porque não consegue ver. Aí a senhora mostrou para ele, ele viu, mas agora não quer ver, porque reconhecer isso vai ser terrível. Você está entendendo? Então a mulher sábia, ela sabe que ela vê coisa que o homem não vê, e ainda tem outro pior do que vê. A mulher veio, eu não estou nem falando da sábia não, é qualquer uma, a grande maioria. Ela percebe, olha, ela nem viu. Uma mulher é capaz de chegar num lugar, olhar para algumas coisas assim, nossa, tem alguma coisa assim esquisita, e o homem não está nem aí, o homem já está lá na frente. Viu o que, garoto? Você é louca? Você vê fantasma. A maioria dos conselhos que a senhora deu para o seu marido, se ele seguisse, já estava muito mais longe. Mas por que ele não seguiu? Porque a senhora não soube dar a informação. Se a senhora der a informação errada, se ele sentir que a senhora está querendo dominá-lo, ele vai morrer lutando. Então a mulher sabe, ela vê, sim ou não? O marido já viu? Ela percebe, sim ou não? Isso, levou um amigo dele para sua casa, o cara está de olho em tu. Teu marido viu? Percebeu? Mas a senhora já entendeu? Tá certo? Mas a mulher sábia, ela vê, percebe e digere. Ela não vai falar com o marido. A sabedoria faz com que ela venha pegar o que viu, o que percebeu e macumunar-se na mente, sabe? Pensar. E aí, da visão, percepção, e depois de ter digerido, ela vai então planejar. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Depois então ela vai executar. Tem mulher que vê e executa. Aí a desgraça está prontinha. Por isso que dá tanta briga. Porque a senhora viu que o seu marido não viu, percebeu que o seu marido não percebeu, não digeriu, não planejou, mas já executou. Aí dá essa confusão toda. Então a mulher sábia, ela vê, percebe, digere, planeja e executa. Eu vou dar um exemplo que eu já dei aqui de casais. Minha tia, eu tenho uma tia que me criou, e ela era branquinha, Tercília.
Mas pensa numa velha sábia, minha tia. Ela era casada com um homem rude. Meu tio era bravo, um mineirão, bravo mesmo. Mas minha tia, pensa, fazia com meu tio assim, ó, e ele nem notava, porque minha tia nunca quis crédito. Ela queria mandar. Os créditos ficavam para os outros. Minha tia não ligava para isso. Um dia eu era garoto, minha prima começou a chorar, e aí minha tia foi para o quarto, e eu também fui. Cheguei lá, minha prima queria morrer. Quero morrer, minha vida acabou, estou igual uma escrava. Aquela coisa assim, que o mundo está acabando. E minha tia perguntou, por quê? Porque meu pai falou que eu não posso ir ali fora. Falei, nossa, motivo sério para querer morrer. E minha tia falou, que é isso? Não, papai não me deixa sair, eu sou uma prisioneira. Minha tia falou, espera que eu vou lá falar com ele. Ele não vai deixar, mãe. E eu falei, não vai deixar mesmo não, porque meu tio é bravo. E minha tia falou, espera que eu vou falar com ele. Não vai, eu vou. E lá foi minha tia, aquele toco assim. E fui eu. E eu já estava decidido, meu tio não vai deixar ela sair, porque não vai deixar, que o meu tio é macho igual eu quero ser, assim. Cheguei lá, minha tia chegou na porta e eu era assim. Criança passa despercebido, né? As crianças vê tudo. Criança parece agente do FBI, fica brincando. Pensa que aí não vê? Eles vê. E aí então, minha tia falou, Domiciano. Ele falou, ó. Falei, agora sim. Godzilla acordou. A Graça está chorando porque queria sair. Não vai! E eu aqui perto, não vai mesmo não. Isso aí, tipo, não vai, bravo. Até que o tom de voz da minha tia mudou. Domiciano, eu acho extraordinário a forma como você protege nossas filhas. Aí eu fiz assim, ó. Que eu queria a véia que falasse que a menina ia, porque minha tia mandava também. Meu tio falou, ela não vai, Ercília. Domiciano, você lembra quando a gente era jovem, Domiciano? Como a gente gostava de sair? Aí eu olhei para ele, o rosto dele começou a mudar. Eu falei, ela está te enganando, Mas eu não podia falar que naquela época a criança não podia falar nada. Certo? Fala, fique sem os dentes. Aí ele olhou, Domiciano, ela me ajudou tanto hoje, Domiciano. Ela só quer ir ali. Ali onde? Eu falei, não. Ela vai ganhar. Ela só vai ali, cachorro. Vai voltar que horas? Não vai demorar, Domiciano. Vem aqui, filho do vizinho. Ó, eu vou deixar, hein? Não foi você, otário. É essa velha, essa bruxa que tá mandando em tu. Você é macho. Ele era macho, mas ela era sábia. Entendeu? Não queira diminuir a masculinidade do seu marido. Seja sábia para dominá-lo. Deixa eu voltar aqui para me fechar. Vê, percebe, digere, planeja, e discretíssima. Minha tia foi para a porta do quarto onde estava minha prima. Chegou lá, minha prima chorando, e eu tô. Graça virou a boca para onde meu tio estava. Seu pai é um homem bom. Ele deixou você ir. Quando nós olhamos para cá, minha prima já tinha ido.
ela não quis crédito. O que ela queria era saber que era ela. Isso, entendeu? Então diga para a mulher que está do seu lado: seja sábia. Segunda coisa que você precisa para ser uma mulher virtuosa, 1 Pedro capítulo 3 verso 1. Semelhantemente também vós mulheres, sede sujeita a vossos maridos, para que também alguns, certo? Se alguns não obedecem, certo? Sejam ganhos sem palavras. Mulher sábia, primeiro S, sabedor. Segundo S, silêncio. Silêncio. Pensa num troço poderoso que uma mulher tem como arma: o silêncio. Pensa numa arma difícil de usar. Silêncio, porque seu marido provoca, seus filhos provocam, e aí a senhora não aguenta. Ai, eu tenho que falar. Silêncio, ó. Silêncio. Eu vou te explicar o que acontece. A mulher fala. Enquanto a mulher está falando, sabe o que o marido pensa? Tudo sob controle, funcionando como se deve. De repente a senhora começa a ficar quieta. Aí ele começa a falar. E acontecendo alguma coisa, essa praga não fica quieta, essa peste. O que foi, querida? Nada. Não quero falar nada. Fala, desabafa. O que está acontecendo? Não vou. Cansei. Aí o miserável muda. Mas só que a senhora deixa para ficar quieta quando cansou mesmo. Aí agora a senhora fala o quê? Também não quero que muda mais. Porque agora aí já virou pirraça, não é relacionamento. Então cala essa boca da senhora. Então está lá em 1 Pedro: as mulheres obedeçam aos seus. Sim ou não? Está na Bíblia, sim ou não? Contando a história de Abraão e Sara. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Sara podia ter filho? Então Sara queria ter filho com a escrava, sim ou não? E quem foi que fez Abraão ter um filho com a escrava? Então, por favor, queridas, me diz quem é que manda em quem. Porque eu só vejo a Sara mandando e a Bíblia dizendo que quem mandava é Abraão. Mas a Sara que falava: pega a egípcia. Ele foi lá e pegou. Você está entendendo? Então, deixa eu falar uma coisa com você. Mas tudo era feito com uma discrição. Que as mulheres, esse mundo pós-moderno não quer, que a mulher quer mostrar que é poderosa. Então vira Mulher Maravilha, um aviãozinho invisível, vai embora. Porque a senhora pode controlar tudo. A senhora tem as armas bíblicas, sabedor e isso. Então fala para a mulher que está do seu lado: cala a boca. Ah, pastor, lá no livro do Pedro, 1 Pedro 3, também diz que as mulheres não deviam se adornar, ficar bonitona e gostosona. Não é isso. A Bíblia diz que elas não deveriam concentrar somente a beleza nos atavios, ou seja, nos ornamentos. Mas a mulher tinha que ser maneira, entendeu? Bonitinha. A senhora tem que, seu marido tem que olhar para a senhora e falou: vou rasgar essa maluca no meio. Ele não rasga nem na beiradinha, mas tem que querer. É assim que funciona. É tanta coisa. Terceiro S. O primeiro S é o quê? O segundo S é o quê? E o terceiro S é o quê? Sexo. Menina, a senhora não sabe o que a senhora tem aí, não.
A senhora não tem noção do poder desse troço. O homem não gosta nem de mulher, ele gosta de um negócio que a mulher tem. Se o melhor amigo dele tivesse esse negócio, ele ficava com um amigo, não é verdade? Vai pescar junto, jogar a bola. Pastor, o senhor está falando de prostituição? É lógico que não. Mas eu estou falando do que uma mulher pode fazer com esse negócio de sexo. Certo? É um poder, a senhora não está entendendo. Se a senhora tem um homem, principalmente mais velho, esses caras com mais de 35, que esses caras respiram. Se a senhora quer saber se um homem de 35 ou mais quer fazer sexo, é só pegar seu dedo e botar aqui, ó. Se tiver respirando, quer. Ele respira, quer. A senhora é muito melhor do que qualquer outra mulher para ele. Mas na cabeça dele, a senhora tem umas crenças limitantes. Não mexe aqui, não põe a mão ali, vai devagar aqui, vai. Ai, Jesus. Eu tenho... Sexo, dona, dê para seu marido prazer, porque se a senhora der para ele prazer, a senhora conserva o desejo. Se a senhora conserva o desejo, a senhora tem o domínio, porque a mente deseja repetir tudo aquilo que lhe dá satisfação. Entendeu? Ah, pastor, assim, eu não estou mais assim com muita vontade. Estressado, os hormônios tudo bagunçado, tudo desordenado. Ah, procurar alguma coisa, botar um chipzinho assim, aqui, uma testosterona, uma libido. Vai fazer alguma coisa? Ah, me machuca. Compra lubrificante. Ah, meu marido não sabe fazer, ensina. Fica aí, garoto, nessa posição que eu vou te mostrar como é que não é possível, rapaz. Não vai embora não, mesmo. Você consegue entender? Então não estou falando de ser vergonhice não, estou falando para mulher cristã. Entendeu? Mas a senhora tem que saber que o sexo é uma arma poderosíssima. E não é para vender por dinheiro não. Ah, se me der eu te dou. Não é isso que eu estou falando não, é governo. Não é um momento não. É a senhora com sabedoria, certo? Com silêncio e com o poder do sexo. O homem tem vergonha, dona. Ele tem vergonha de pedir a senhora determinadas coisas. Será que eu vou falar com ela aqui? Ih, caraca, sei lá, o que eu vou fazer? Porque sabe o que ele tem medo? Ele tem medo de fazer coisa com a senhora que não vai aguentar fazer sempre. É porque o brinquedo da senhora é de abrir, o dele é de montar. Então é muito confuso, gerar um nível de prazer altíssimo. Levanta a régua, depois não tem como manter. O que acontece? O troço vai bagunçar. Eu acho que eu não volto mais depois disso. Até o pastor foi embora. O primeiro S é o quê? O segundo S é o quê? O terceiro S é? E o quarto S, repita comigo: segurança. Pensa num troço que a mulher está lá, 1 Pedro, Provérbios, 31:11. O coração do seu marido está nela confiado. Segurança. Uma mulher sábia oferece uma segurança que chega a amedrontar o marido. Ele não é capaz de reconhecer, porque ele tem medo. É alguém muito forte. Vocês têm noção que é isso? Até fisicamente, gente. Você pega uma criança de 3,5 kg, bota no colo de um homem, é 5 minutos aqui. Toma, que ninguém aguenta, que esse menino fica quieto. A mãe pega essa criança de 3,5 kg,
uma bolsa de mais 5, certo? Anda com aquela criança pro médico, pro não sei onde, vai para aqui, para lá, aquela criança chupando, ela parece um vampirinho, é ou não é? E no final do dia só faz amor com esse homem. Segurança. Por que muitos homens vivem vida dupla? Porque sabe onde está a segurança dele. Às vezes o cara vai embora, mas não quer divorciar da mulher, porque ele sabe, se qualquer coisa der errado, ele sabe onde é o porto seguro dele. Ou seja, muitas vezes o homem sabe o valor que você tem, mas você não sabe. Então a mulher sábia, ela oferece segurança para os filhos, às vezes para os pais do marido, porque a mulher é um porto seguro. Agora você tem que entender que a virtude demais não ser só uma dona que é sábia, silenciosa, fogosa e segura. Está onde essa dona? Está onde? Você está entendendo? Entende? Onde é que está? Então a senhora que é casada, se a senhora achar um homem com todas essas virtudes que a senhora tem, não mostra, entrega devagar, porque vai assustar o garoto, ele vai fugir da senhora, porque o homem tem medo, certo? Então fala para a mulher que está do seu lado, ofereça segurança. Então vamos lá, o primeiro S é, o segundo é, o terceiro é, e o quarto é, e o quinto não é S, é F, uma mulher de fé. Porque preste atenção, a segurança que você ofereceu até o momento são seguranças de coisas humanas, gestão, certo? Controle emocional. Agora você está preparada para resolver e para enfrentar coisas, certo? Que vão além dessa normalidade. Uma mulher de fé, uma mulher que muitas vezes, para manter uma família e um casamento, para manter o pai dos seus filhos, ela vai ter que ter muita fé, suportar muitas vezes muitas coisas. E parece que quando eu estou falando isso, eu estou assim, pastor, o senhor está dizendo tem que suportar porque o senhor é homem, porque... Não estou defendendo nada, não, estou falando da força. Só que tudo isso, minhas irmãs, pode ser bloqueado por aquilo que eu falei no início. Pastor, eu acho que eu não sou sábia. Pastor, eu não consigo ficar quieto. Pastor, eu não consigo render sexualmente. Pastor, meu marido não se sente seguro comigo. Pastor, eu não tenho fé o suficiente. Talvez essas coisas são comprometidas por aquelas que eu falei no início, por aqueles traumas, aquelas perdas, as humilhações, traições do seu passado. Um passado que pode ser há 30, 40, 50 anos atrás. É um passado que pode ser 6 meses, 1 ano, o relacionamento anterior ao que você vive hoje. Então a decisão é sua. Que você precisa entender, preste atenção. Às vezes você pode ouvir, usar um exemplo no feminino aqui, que você é uma gata, mas que planeja ser uma leoa. Se você é uma gata que planeja ser uma leoa, a primeira coisa que você tem que fazer é perder o apetite por ratos. Enquanto você tiver apetite por ratos, você nunca vira uma leoa, você sempre vai ser uma gatinha. E o mundo não está sendo fácil para gatinha não, meu irmão. O mundo é para leoa. Entendeu? Então mude seus hábitos de uma gatinha e adquira os hábitos de leoa, e vá à luta.
porque Deus tem preparado momentos como esse para você. Então eu preciso que você fique de pé nesse momento, feche seus olhos.